Então o Trump começa o mês de fevereiro colocando os Estados Unidos no meio de uma confusão internacional, e isso tende a mexer muito com o mercado brasileiro, tá? Mexe com o mercado mundial, né? Os Estados Unidos é uma economia muito importante para o mundo, inclusive a gente pode ver aqui no gráfico que tem uma grande movimentação de importação e exportação com o Brasil, então mexe diretamente com o Brasil, mesmo que ele ainda não tenha anunciado uma medida direta no Brasil. A gente vai chegar nesse ponto, mas vamos entender primeiro o que ele causou aqui, né? Esse caos aqui que ele está causando. Então o Trump começa o mês de fevereiro anunciando nos Estados Unidos novos impostos para importação de produtos chineses em 10%, e onde ele prometia maiores impostos, ele está revisando, ainda pode colocar impostos adicionais mais altos, de repente um ou outro produto ali com 60% de imposto, ele está avaliando ainda. Temos na sequência México com 25% de imposto sobre importação, e Canadá com 25% de imposto também em importação, exceção a produtos ali energéticos, como por exemplo o petróleo principalmente ali, né? Vai ser 10% nesses casos. Ainda assim, muito imposto para países que ele comercializa bastante. Então, conforme eu já havia comentado com vocês no ano passado, eu esperava muita volatilidade no ano de 2025, também vinda dos Estados Unidos com o Trump, que ele anunciou várias medidas ali de imposto sobre importação e poderia mexer muito com os mercados internacionais, o próprio Estados Unidos, outros países e pior ainda quando ele começar a falar de Brasil, que isso pode acontecer em algum momento, né? Esperamos volatilidades não somente vindas do Brasil, mas vindas lá de fora também, conforme ele for aplicando isso aqui. Então olha só aqui as ideias do Trump. Ele disse que o Canadá deveria ser nosso 51º estado. É maluquice isso, não tem como, né? Por mais que as culturas dos países sejam até parecidas ali, são países diferentes, né? Não tem nexo isso. E óbvio que o Canadá não está nada feliz com essa história, vai criar impostos para responder aos Estados Unidos, a gente já vai chegar lá, mas olha só o que o Trump disse sobre a criação desse novo imposto, né? Ele fala que haverá alguma dor? Sim, só que talvez não, né? Basicamente isso que ele escreveu lá no Twitter. Mas é óbvio que vai haver uma dor no primeiro momento, mas depois ele acredita que isso vai compensar. Não sei, será? É complicado, a forma que ele enxerga tudo isso eu não concordo. Olha só, o que ele está enxergando. O argumento dele é que os Estados Unidos pagam centenas de bilhões de dólares para subsidiar o Canadá e que, sem esse subsídio massivo, o Canadá deixa de existir como um país viável. O presidente disse que os Estados Unidos não precisam de nada do Canadá tenha. Temos energia ilimitada, deveremos fazer nossos próprios carros e temos mais madeira do que jamais poderemos usar. Então o Trump entende que os Estados Unidos têm recurso suficiente, não precisa negociar com o Canadá e que ele está subsidiando o Canadá, ao qual eu não concordo com esse entendimento dele de subsídio do Canadá. São negociações que acontecem entre outros países, um ou outro você vai realmente importar mais do que exporta, que é o caso dos Estados Unidos. Então ele acha que ele está importando mais do Canadá do que exportando, é subsidiar. Não é bem assim, né? O que tem que fazer nesses casos é avaliar que itens que estão realmente desbalanceando, e aí sim você pode taxar um ou outro item. Às vezes, se tiver dumping, aí sim é justo você colocar, como a China faz muitas vezes, eu até concordo. Agora, cara, você simplesmente colocar um imposto aqui de 25% num país que é seu parceiro, eu acho bem complicado, né? Enfim, aí ele complementa aqui que, portanto, o Canadá deveria se tornar nosso precioso 51º estado, muito menos impostos e mais proteção militar, muito melhor para o povo do Canadá e sem tarifas. Ele ainda usa tarifa ali para falar, pô, se você é anexado, você não vai ter tarifas aqui dentro, vai ter uma situação muito melhor para o povo canadense. Não tem nexo, isso não vai acontecer, né? A relação aqui comercial entre Estados Unidos e China é que a China exporta muito mais para os Estados Unidos do que os Estados Unidos exporta para a China. O problema é que aqui, sim, eu entendo que os Estados Unidos têm que rever com cautela, entender cada item ali o que está acontecendo, porque os produtos, que inclusive muitos que os Estados Unidos exportam para a China, são mais importantes, né? Agro ali tem muita coisa, né? Os Estados Unidos é forte no agro, e eles importam muitas coisas que às vezes poderia ser produzido internamente nos Estados Unidos, ou às vezes tem produção interna nos Estados Unidos, tem que avaliar se existe dumping ou não, tem que avaliar um monte de coisa, e eu acho que aqui pode ter uma conversa para entender um ou outro item, né? Você sair uma taxação genérica, eu não concordo muito. Então, enfim, ele tem aqui um desequilíbrio com a China, por isso que ele tem essa preocupação aqui com a China de querer
impostos maior. Por isso que ele falou naqueles 60%, mas provavelmente por ter colocado 10% no primeiro momento, é porque tem muita coisa que não pode mexer aqui, não dá, né? Ao longo da semana passada, a conversa na imprensa foi que o Trump estava sendo pragmático, estava ali mudando um pouco o discurso, mas na verdade ele está negociando, é isso que ele quer. Então, ele fez ameaça, inclusive, na semana passada e mais agora, né? E colocou esse imposto de 10%, ele quer o quê? Negociação melhor, ele quer provavelmente que seja mais valorizado os produtos que ele vende ali para a China, né? Então é o que ele falou na semana passada. Temos um grande poder sobre a China, as tarifas, e eles não as querem. Isso é um tremendo poder sobre o país. Então ele está vendo que ele importa muito mais, então ele está buscando essa negociação. E se ele colocar esse imposto pode ser bem danoso aqui, né? Para o mercado internacional, para os Estados Unidos, a gente já vai falar um pouco mais disso. E olha só, hoje ele voltou a dizer que com a China também estou pensando em algo porque eles estão enviando fentanil para o nosso país e por causa disso estão nos causando centenas de milhares de mortes. Então a China vai acabar pagando uma tarifa também por isso e estamos no processo de fazer isso. E aí ele ameaça novamente a questão do imposto sobre 60% ali, né? Então ele até mistura umas outras questões aqui que assim fica meio genérico, ele fez a mesma coisa com o México, né? Acusou que o México tem aliança com cartéis e tudo mais, né? Enfim, acabou colocando ali imposto de 25%, mas para ser sincero, eu achava que ele não colocaria no Canadá, e ele colocou também, né? Como a gente pode ver, ele tem aqui uma balança comercial negativa com o Canadá, mas nem é tão negativa assim, 375 contra 319, uma negativa aqui de 55 bilhões. Enquanto o México, uma negativa de 156 bilhões, importa 462 e exporta 305. Então por isso que eu acabei até surpreendendo-me aqui em relação ao Canadá. Primeiro que a relação Canadá e Estados Unidos é bacana e ele é um país próximo, né, uma balança comercial que não é tão desequilibrada assim, ele vai e coloca imposto de 25%. Então a partir daí a situação é complicada, ele pode realmente taxar qualquer um, né? Ele já está ameaçando taxar agora alguns países da União Europeia. Não ficou claro se é a União Europeia inteira, se é alguns países em específico, mas enfim, ele está mirando na União Europeia. E como vocês sabem, ano passado ele chegou a ameaçar nominalmente Índia e Brasil, porque Índia e Brasil têm muitos impostos contra os Estados Unidos, então ele quer revidar na mesma moeda. Se você tem no Brasil imposto para importação de produtos de lá, ele quer revidar no mesmo nível de imposto. Então isso pode vir a ser conversado mais para o futuro, né? Mas enfim, nesse primeiro momento ele está mirando nesses 3 países que ele falou que ia mirar e também na União Europeia ali. Vamos ver o que dá isso. E olha só como esses impostos mexem com toda a logística e o mercado fica tentando reavaliar isso aí de tempos em tempos. Então o que aconteceu no governo anterior? Houve uma taxação entre Estados Unidos e China em alguns produtos, né? Essa rivalidade dos dois foi mantida no governo Biden também, né? E o que aconteceu? Ao longo dos anos, a China acabou exportando menos ali para os Estados Unidos de fato, perdeu ali a liderança de exportação para o México depois de 2 décadas, né? Por conta que o México também cresceu, então parte desses produtos foi desviada ali para o México. O México começou a crescer e exportar, por exemplo, mais produtos automotivos, químicos, produtos de valor agregado ali, o México acabou crescendo, né? Só que parte disso foi, a gente pode ver aqui, não foi todo consumido. 4,6% cresceu o México, enquanto a China desabou 20%. Mas tem uma relação indireta aqui acontecendo. Olha só o que a China foi fazer, né? Há empresas chinesas que, por exemplo, abriram fábricas em outros países a partir dos quais podem exportar para o mercado dos Estados Unidos, sem ter que pagar tarifas, porque a rigor não se trata de um produto da China. Então olha só como existe uma logística toda que o pessoal faz para continuar produzindo e exportando para a China, para os Estados Unidos. Então é muito complicado, a não ser que você faça isso criteriosamente. Se você tem uma demanda que precisa de fato, vamos supor, um exemplo aqui, vamos supor que os Estados Unidos tem uma falta de ferro e de aço intensa e ele compra muito do Brasil o aço, né? Ali da Gerdau, por exemplo. E aí não, agora, puxa, tá desequilibrado isso, vamos taxar o Brasil porque não dá dessa forma. E aí vai o que acontece.
ou outro país assume a posição do Brasil, assume a posição da Gerdau e tudo mais, e começa a vender mais aço para os Estados Unidos, porque afinal os Estados Unidos continuam precisando de aço, só que eles não têm ferro para produzir o aço, é um exemplo só, tá? Então, alguém tem que suprir essa demanda, né? Senão vai faltar aço lá. E aí, outra forma seria o próprio Brasil construir fábricas em outros países ali, por exemplo, no Paraguai, na Argentina, e aí começa então a produzir lá e aí exporta para os Estados Unidos deste outro país, né? Óbvio que o Brasil não é tão versátil para fazer coisas do tipo, mas a China e a China vai lá e faz mesmo. E a relação entre o Brasil e os Estados Unidos aumentou muito a comercialização nos últimos vários anos, mas perdeu a importância dos Estados Unidos, ficando atrás da China e com uma certa distância ali, né? Então a gente vê que a balança comercial é equilibrada, por isso que o Trump não dá prioridade a discutir neste momento com a gente. O problema que ele implica com a gente e com a Índia também ali é a questão dos impostos altos que nós cobramos. Então ele provavelmente vai querer uma igualdade em algum momento e seria inteligente a gente não provocar os Estados Unidos com bobagem, como o que, por exemplo? Como esse tipo de babaquice aqui, ó, que o Lula fez aqui, reclamados, deportados. Cara, eu concordo, é situação ridícula, algemar e tudo mais, só que precisa fazer aquele escarcéu na imprensa, aquele showzinho, sendo que essa coisa acontece desde 1980. Quantos dias temos de 1980 até janeiro de 2025? São uma porrada de dias, imagina aí, né? Ele esperou um dia do Trump para falar um negócio desse, acabou de acontecer em 2025 também, com o Biden ali, não tem cabimento, né, fazer escarcéu desse na mídia ainda por cima, né? Então isso é totalmente desnecessário, é o caminho reverso que ele poderia fazer. Eu acho que a relação não é tão assim como o Trump diz, não, que não depende nada do Brasil, não é bem assim, mas sim, quando a gente avalia as comerciais, a gente vai avaliar, os nossos itens são mais complicados aqui do que os deles, tá? Bom, mas enfim, antes de dar uma olhada aqui, ó, o destino das exportações brasileiras subiu muito, a China disparou, enquanto a União Europeia e Estados Unidos caiu bastante, vem lateralizando os Estados Unidos aqui, e o Mercosul também perdeu espaço. Na importação é a mesma coisa, né? A China ganhou muito espaço, a União Europeia, Estados Unidos e Mercosul perdeu um pouco de espaço ali, os Estados Unidos também meio que lateralizando recentemente, né? E os produtos que nós mais exportamos ali para os Estados Unidos, ferro e aço. Qual o problema, né? São itens que podem ser substituídos. Por exemplo, os Estados Unidos têm uma relação ali com a Austrália e tudo mais, começa a se aproximar ali e pode ser que esse seja o destino ali de uma comercialização, de substituir isso aqui, nosso maior produto. Outros aqui já são assim mais complicados. Café, o Brasil é muito forte, ele tem aqui café, chá, especiaria, pastas de madeira e celulose, eles dizem que são fortes nisso, né? Madeira ali, carvão, são os dois itens aqui, ó. Frutas, produtos hortícolas, carnes e miudeza. São produtos que, assim, não é tão simples substituir alguns deles, mas assim, também não é uma coisa de outro mundo. Se você vê que o que a gente importa é maquinários e peças, né? Cara, esse aqui provavelmente são maquinários que muitos deles só vêm nos Estados Unidos, produzidos lá, não vai ter aqui, não é fácil, já é complicado. Plástico derivados, aí eu acho que já tem como pegar de outro lado. Combustíveis e minerais, também talvez dê, né? Produtos farmacêuticos já complica, produtos químicos diversos também, instrumentos médicos e de ótica, né? Vai ser extremamente complicado. Produtos químicos e orgânicos, aí talvez tenha a depender ali alguma substituição. Então olha só, é mais complicado do nosso lado de fato. Então é bom a gente não provocar à toa. Para que vai ficar criando bagunça, tumulto à toa, né? Para que vai ficar reclamando de deportado do nada na imprensa, sendo que desde 1980 não falou nada, né? Primeiro, o que o Trump quer, né? O Trump ele quer incentivar a produção nos Estados Unidos interna. Isso pode vir a acontecer, mas não é tão simples assim. Ele tem que fazer isso aqui com muita cautela, né? Mas enfim, não vamos pensar nem nesse ponto que a gente vai ter que ver quais serão os próximos passos. Eu quero falar o quê? O que acontece num primeiro momento, que é impostos mais altos vão trazer inflação, porque você vai estar importando, pelo menos no primeiro momento, a preços que vão estar mais caros. Isso vai causar inflação nos Estados Unidos. Causando inflação nos Estados Unidos, pressionam a taxa de juros americana. E isso pode fazer com que a taxa de juros não caia tão cedo e, na verdade, tem um risco até dela subir. Por quê? Os analistas estão entendendo que essas medidas podem impactar em até 0,7% no IPC
num primeiro momento. Então você imagina, nós estamos numa inflação que está ali, estava caindo, vem resistindo aqui e tal, o pessoal parou de cair a taxa de juros, está observando ali, ó, na atenção, e a inflação está em 2,9, a meta é 2, e se ela aumenta a 0,7, ela vai para 3,6. E os Estados Unidos levam a sério essa meta de 2%. Isso causaria, muito provavelmente, se aumentar esse 0,7 que eles estão falando, talvez ali o Fed aumentar a taxa de juros, não só manter, como voltar a aumentar em ciclos posteriores. Então isso aqui coloca em xeque toda aquela dinâmica que o mercado está observando de mais para frente, lá no meio do ano, no fim do ano, começar a voltar a cair mais um pouquinho a taxa de juros. Então, ao invés de cair mais um pouquinho, talvez suba um pouquinho. Então, isso é o grande risco. Isso tende a mexer em reprecificação nos ativos dos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Aumenta o rendimento da renda fixa americana, o pessoal tira o dinheiro daqui, dos mercados emergentes, e coloca lá nos Estados Unidos na renda fixa. Tira o dinheiro da renda fixa americana, realiza lucro lá que subiu bastante, e coloca na renda fixa americana. É por isso que eu digo tanto para vocês não somente diversificar globalmente, mas também estar preparado para esses problemas. Porque olha só, do nada muda tudo. Então, o que eu tenho feito? Reserva de oportunidade 26.500 em dólar, vocês viram montando essa reserva aqui na corretora Confury, rendendo 5% ao ano e rende diariamente, estão ganhando ali 3,65 dólares por dia, que está rendendo então aproximadamente R$657, sem contar os juros compostos ali, né? Então, se essa taxa de juros não cair como o mercado está esperando, eu continuo ganhando esse dinheiro. Se ela cair um pouquinho, eu vou ganhar um pouquinho menos na renda fixa, mas as ações tendem a valorizar. E se por um acaso surpreender o mercado e a taxa de juros americana voltar a subir, a reserva de oportunidade vai render mais, mas não é o momento de eu correr para a reserva de oportunidade, é o momento de eu ficar atento à renda variável, né? Que é o quê? As ações, o Bitcoin, que eles devem cair consideravelmente, alguns deles, inclusive as ações brasileiras, e com um agravante no Brasil que o real também tende a se desvalorizar. Então olha o cenário que pode pintar para quem se prepara também. Então se prepare internacionalmente, não só no Brasil, né? Então olha só, o Bitcoin, por exemplo, que ele funciona no fim de semana, ele já caiu ontem, caindo hoje por conta de tudo isso aí, né? O mercado já está olhando, puxa, essa inflação pode subir, pode dar ruim ali na questão da taxa de juros, né? Mas o Bitcoin eu sempre compro aos pouquinhos ali, pensando no longo prazo. Daqui a 4 anos eu sei que ele vai estar valendo mais do que agora, né? E se você quer uma corretora para poder ter essa reserva de oportunidade rendendo em dólares sem taxas, né? Você faz o Pix de reais para dólar e não fica sendo cobrado spreads como nas outras corretoras e tudo mais, né? E você tem ali o seu rendimento diário em dólar e pode comprar com esses rendimentos aí ações americanas, ações brasileiras, Bitcoin e outras criptomoedas na Confury. Mas só não se esqueça de, ao se cadastrar na Confury, você utilizar meu código de convite TOPACOINS, que aí você ainda concorre a ganhar R$ 1.250 em ações do Banco do Brasil, após ali as suas primeiras negociações. E em meio a tudo isso, eu gostaria da sua opinião. O que vai acontecer aí na semana no mercado? Eu acho que vai ter uma grande volatilidade por conta disso. Deixa a sua opinião e aproveita também, lembre-se que é o meu curso de investimentos mais o meu curso de opções na promoção por R$ 889 somente até amanhã. Link na descrição do vídeo, depois não tem mais esse preço. E aproveita e assista esse vídeo aqui do Banco do Brasil e da Itaúsa que eu fiz ontem, que está muito bacana. Um abraço, até o próximo. Valeu!